Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Piovesan, né? E essa noite nós vamos continuar com a nossa escola bíblica, né? Do Alicerce Bíblico. E nunca se esqueça que essa escola do Alicerce Bíblico, ela tem por intenção trazer entendimento sobre a Bíblia para que a gente não seja enganado, para que nós não venhamos a ser enganados e que a gente tenha uma argumentação cristã de qualidade. Uma argumentação cristã onde esteja baseado nos princípios bíblicos. Né? Existe muita coisa por aí distorcida, existe muita gente fazendo e falando coisas estranhas que não estão na Bíblia, não tem respaldo bíblico. Então, eu convido você a participar conosco. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Bíblia. Esse é o terceiro o terceiro estudo que nós vamos fazer. Aliás, o quarto estudo que nós vamos fazer. O primeiro eu fiz e falei bastante sobre a ciência. Se você quiser entender um pouquinho o que é ciência, dá um pulinho ali no YouTube e você vai encontrar a parte 1 dessa série de 4 que a gente está fazendo. A parte 1 é exclusivamente sobre ciência. A parte 2, eu falei sobre religião, o que é religião e como funciona uma religião. A terceira parte, eu dei uma visão, a minha visão sobre a Bíblia, né? Uma visão quase teológica. Tem ali alguns pontos interessantes que você pode analisar e vai ser interessante você ouvir a minha forma de pensar. E hoje, então, o pastor Valdo vai continuar trazendo a visão agora dele. Ele vai falar bastante sobre a Bíblia, né, num contexto que ele escolheu. Então, eu convido você a participar. Sempre que você tiver dúvidas, você pode fazer perguntas para a gente, não tem problema nenhum. Lá no nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br tem um lugarzinho lá que você pode fazer perguntas. E lá também você vai encontrar os nossos horários de culto. Aqui do lado esquerdo vai ter os horários de culto. E aqui em cima, do lado superior direito, vai ter um botãozinho escrito ao vivo. Então, quando nós estivermos num culto, naqueles horários, você clica no botão ao vivo, você vai cair nessa sala aqui e participar com a gente. Tá bom? Então, seja bem-vindo. Meu nome é Hélio. E eu queria fazer uma breve oração nesse momento. Fecha seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livres do mal e que o Senhor nos dê entendimento das tuas coisas, da tua palavra, Senhor. Nós não queremos errar, nós queremos acertar. Então, Senhor, esclarece aquilo que tem que ser esclarecido na tua palavra, de acordo com a tua vontade. Nós abençoamos a vida do pastor Valdo e pedimos, Pai, que o Senhor o livre do mal e dê a ele, Senhor, sabedoria para trazer a tua mensagem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, pastor Valdo, é com você. Bom, boa noite, queridos irmãos. Sabe, é um tema fundamental, né? Quando nós falamos da Bíblia, nós chegamos até a ficar emocionados, né? Porque a Bíblia ela foi responsável por uma mudança muito grande na minha vida, né? E então, aquilo que de maior valor para mim aqui nessa terra é a palavra de Deus, né? Então, já deu para notar que eu tenho a Bíblia como a palavra de Deus, como minha regra de fé e prática, né? Eu creio, né, no que está escrito na Bíblia, certo? E nós temos, né, aquele prazer de poder praticar o que ali está escrito. Por quê? Porque o que ali está escrito gira tudo em torno de um amor
que veio através do Filho de Deus, um amor que veio através de Jesus Cristo, que passou, né, por dores terríveis lá na cruz, né? E eu até sempre eu gosto de, quando eu falo isso, eu gosto de citar aquele filme, né, The Passion, do Mel Gibson, né? Onde ali eu creio que retrata, né, para mim foi o filme que melhor conseguiu apresentar, mostrar o que realmente aconteceu com Jesus Cristo. Inclusive foi um filme instrumento, né, de conversão de muitas pessoas, que conseguiu trazer à realidade todo aquele amor que Jesus Cristo teve, né, para conosco, pecadores. Então, eu sou de uma família cristã, né, sou de origem cristã. Meu pai, meu avô, ele era protestante, apesar que eu não tive nenhum contato com esse meu avô. Tive contatos, mas muito contato indireto, né, com esse meu avô. E a minha mãe era de família católica, né? E eu até gosto, quando eu vou falar sobre a Bíblia, quando nós falamos que nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, isso significa que nenhum outro livro, né, pode ser comparado com a Bíblia. É essa Bíblia que o povo, né, que se diz crente evangélico, né, usa, que é a Bíblia que vai de Gênesis a Apocalipse. Quem não chegou a assistir os vídeos do Pastor Hélio, né? Quem assistiu viu ali que o Pastor Hélio, ele nos ensinou, né, como foi formado os livros do Novo e do Velho Testamento, onde o Pastor Hélio ali disse que o Velho Testamento que nós usamos é o mesmo Velho Testamento que era usado pelos judeus, pela religião judaica, da onde veio Jesus Cristo. Então, nós temos a Bíblia, né, que vai de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, né? Gênesis tem o significado de no princípio, né? E Apocalipse tem o significado de revelação. Nós entendemos que foi a última revelação, né? Então, eu até gosto, quando eu cito a Bíblia, eu gosto de citar para as pessoas a diferença que tem, assim, entre a maneira, né, de conduzir a fé do evangélico com o católico, né? A diferença é que nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, né? Os católicos, eles têm como regra de fé e prática não é a Bíblia, não é apenas, não é a Bíblia. Eles têm como regra de fé e prática o catecismo, né? Que é um livro, até um livro que tem a mesma espessura da Bíblia, onde ali contém o resultado dos concílios, né, que foram realizados durante a história, e ali contém também alguns dogmas do catolicismo que eles têm também como regra de fé e prática a tradição, essa tradição católica. Até teve uma ocasião que eu conversei com um padre, eu estava conversando com um padre, algumas pessoas estavam próximas ali da gente, ouvindo a nossa conversa, né? Foi quando eu falei, eu vou explicar de uma maneira muito simples a diferença básica, né, do catolicismo com o evangélico. E quando eu falei isso, que era relacionado à Bíblia como regra de fé e prática do crente, e o catecismo como regra de fé e prática do católico, o padre, ele concordou comigo. Ele falou, é isso mesmo, né? É um padre de origem holandesa, né? E ele está há muitos anos, mais de 50 anos no Brasil. Então, ele concordou comigo, né? Então, porque o tema de hoje, né, é porque eu creio na Bíblia, né? Por quê? Será que é porque meu pai, né, desde criança, ele me contava as histórias da Bíblia,
Ele me falava da Arca de Noé, né? Onde ali entravam os animais em casal, né? E onde aquela arca, através de um dilúvio, aqueles animais foram levados para um determinado local. Meu pai contava também a história de Jonas, né? Onde Jonas ele foi engolido por uma baleia, e essa baleia levou ele em uma determinada ilha, né? Que era um propósito de Deus que ele estivesse naquela ilha. Onde eu ouvi histórias também a respeito do Mar Vermelho, né? Onde ali o mar ele se abriu, onde aconteciam milagres incríveis, né? E eu estudei também em escola protestante. Eu estudei não sei se alguém conhece o Instituto Gamo, que é uma escola de origem americana, né? E eu estudei nessa escola onde ali o reitor nós tínhamos ali a disciplina de ensino religioso, onde ali o reitor ele procurava nos ensinar através de slides, uns slides muito bem montados, sabe? Onde contava ali a história do apóstolo Paulo, né? Então, a Bíblia é muito rica em ilustrações, né? Eu até lembro, sabe, não entendia muito bem como que o apóstolo Paulo, sendo uma pessoa, né, um homem de Deus tão dedicado, passou por tanta tribulação, né? E a gente sabendo, claro, que no Velho Testamento mostrava sempre aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus tinha todo aquele poder, que guardava, né, procurava guardar o povo ali de uma certa forma, né, através de prodígios, né, que aconteciam, né? Então, e o apóstolo Paulo ele sempre sofrendo, né? Era naufrágio, era chibatadas. Né? Então, eu ficava vendo aquilo nos slides, não entendia muito bem. Eu falava, mas por que Deus, sendo bom, tendo todo o poder, faz com que uma pessoa sofra tanto assim, né? Então, eu ficava assim, sem entender. E aquilo, muitas das vezes, em vez de aumentar a minha fé, até diminuía a minha fé. Mas por que Deus quer que ele, um ser, uma pessoa tão dedicada, passasse por tais tribulações, né? Então, sempre eu tinha um respeito muito grande pela Bíblia, né? Porque eu entendi a singularidade que tem a Bíblia. A Bíblia é um livro que não tem como você comparar com livro nenhum, né? Se você tem uma Bíblia na sua casa, eu tenho uma Bíblia aqui, sabe, quando eu coloco um livro em cima dela, eu fico incomodado, né? Mas não tem nada a ver, né? A Bíblia ali é um livro, o que interessa é o que aquela Bíblia está fazendo dentro de você, isso é o que importa, né? Mas ainda assim a gente costuma ter aquela reverência. Por quê? Porque a Bíblia é um livro singular. A Bíblia, a singularidade ali contida, não tem como você sequer igualar a Bíblia com nenhum outro livro, né? Temos aí o Alcorão. O Alcorão ele foi escrito 600 anos depois da Bíblia, né? No Alcorão tem alguns textos bíblicos também, sabe? Então não tem como alguém querer comparar, tá certo? A singularidade da Bíblia, eu nem estou levando para um lado religioso, né? Não tem como você. A Bíblia deve estar num lugar separado numa prateleira, né? Numa estante, tá certo? Tem que estar, porque é um livro que não tem como você fazer uma compilação de livros e colocar na Bíblia. É um livro singular. Tá? A Bíblia é o livro mais lido, né, durante toda a história da humanidade. É o livro mais comercializado, né, durante toda a história literária. Né? A Bíblia existe uma coerência. Né? Foi escrito em diferentes épocas, né? Em diferentes posições geográficas, por diferentes pessoas, em diferentes estados de espírito, alguns em momentos de alegria, outros de angústia e de lamentação, mas existe uma coerência sem par, né, entre
os textos apresentados. A singularidade da Bíblia é tão grande que, se você ler apenas um livro da Bíblia, você não vai entender. Tá certo? Necessário é que você tenha um conhecimento contextual de todos os livros da Bíblia. Tá certo? Então, isso daí que eu estou dizendo mostra uma singularidade, a singularidade da Bíblia. Mas não prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá certo? Porque realmente é algo singular. Mas o mínimo, né, de entendimento, qualquer pessoa, por mais descrente que ela seja, ela tem que entender esta singularidade, né, da Bíblia. Então, por que eu creio na Bíblia? Eu creio na Bíblia, tá? Antes eu tinha até uma certa reverência pela Bíblia, um cuidado pela Bíblia, porque isso veio de uma educação que eu tive. E foi onde uma época da minha vida, né, eu vim morar em São Paulo, na cidade, mais precisamente na cidade de Santo André. Eu fui ali procurar minha sorte na música, né? Eu com o conjunto, tínhamos ali um conjunto de rock, né, era rock progressivo. Morávamos ali tentando a sorte em gravar as nossas músicas. Então, rock progressivo, não sei, para quem conhece sabe que é um rock considerado contextual, é um movimento underground, né? E tínhamos a preocupação de passar passar algum valor em termos intelectuais, né? Algum valor nesse sentido. Então, onde nós líamos ali muitos livros, ele é muito um lado esotérico, né? Onde ali líamos muitos livros, Cavalo de Troia, alguns livros do Paulo Coelho, apócrifos, e líamos os apócrifos, mas não líamos a Bíblia, né? E eu pensava ali em ler a Bíblia, mas como eu era um engenheiro florestal formado, estudávamos ali as teorias, né? Tínhamos a teoria da evolução como um fato científico, apesar que eu levei muito a sério, né? Eu notei que havia muitas zonas de incertezas ali para a gente poder estar batendo ali o martelo, né? Desde aquela época, quando eu estudava, fazia na universidade, a engenharia florestal, eu já sentia muitos problemas ali com a teoria da evolução, mas tudo bem, era uma teoria, né? E ali, como outras teorias, eu pensava, se eu pegar a Bíblia para ler, eu não vou, assim, eu acho que em vez de me ajudar, vai me atrapalhar, porque um pouco de fé que eu tinha, eu acreditava que eu ia perder, porque eu ia querer colocar ela de frente, né, para bater de frente com a ciência, né? E até que eu tinha uma pessoa lá que era fã do grupo, e ela era evangélica, essa pessoa, né? Sempre ia na nossa casa e ela levou um livro, né, falando das verdades científicas da Bíblia, né? Eu peguei aquele livro, eu li o livro, aí eu já, né, comecei sabe, esse preconceito que eu tinha já começou a tombar por terra. Porque os argumentos eram muito fortes, era uma pessoa estudada, né, que escreveu o livro, eu não me lembro do nome do autor, isso daí faz muitos anos, mais de 25 anos atrás, né? Então eu não lembro do nome do autor, né? E esse autor, ele era uma pessoa muito estudada, ele tinha, na época lá, ele tinha doutorado, né? Então eu olhei e falei, puxa, né? Essa pessoa. E os argumentos eram uns argumentos muito bem colocados, sabe? E chegou a me convencer, tá certo? Então, aí eu tive um interesse maior. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e acabei me convertendo. Me converti lendo o Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento
foi onde eu me converti. Aí eu acabei abandonando a música, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Onde ali eu tive realmente uma conversão de 180 graus, né? Então, agora por que eu creio na Bíblia? Então, eu já passei aqui algo, tá certo? Creio na Bíblia por quê? Porque a Bíblia, existem, né, provas arqueológicas, né? Todos os locais ali citados na Bíblia foram encontrados, né? Até aquelas cidades que eram citadas, né? No decorrer dos que não ninguém conhecia que a cidade, no decorrer dos anos, os arqueólogos conseguiram descobrir essas cidades. Então existem muitas evidências históricas, né? E arqueológicas da veridicidade dos textos, né? Ali escritos, né? Na Bíblia, tá certo? Então outro ponto também que leva com que o homem passa a acreditar, a crer, né, na Bíblia como um livro, não apenas um livro muito lido, ou um livro com toda a singularidade que eu falei no começo. Um outro ponto com relação às profecias, né, comprovadas. Eu lembro, tinha um evangelista americano, ele saía na rua, tá? Pedia uma pessoa para filmar ele evangelizando. E ele chegava uma Bíblia, era uma Bíblia bem grande, né? Parecia ser aquela Thompson, né? Aquela Bíblia bem grande. E ele com aquela Bíblia, as pessoas olhavam o evangelista, ele aproximava das pessoas, e uma outra filmando, a pessoa ficava meio sem graça, né? Vem falar aqui, me dá lição de moral, né? E ele chegava com a Bíblia, eu achei muito interessante, né? Ele chegou e perguntou para duas pessoas: vocês acreditam na Bíblia? Aí, né, tinha duas pessoas, né? Aí um falou para ele, assim, olha, não, eu não acredito. Você não acredita por quê? Para mim a Bíblia é um livro cheio de fadas, né, histórias fictícias, né? Aí ele chegou e falou: mas você já leu a Bíblia? Né? Aí ele falou assim, um deles falou assim: não, eu li a Bíblia. Tá, então eu vou te fazer algumas perguntas, né? Aí ele pegou um texto que está lá em Êxodo 14, 21. Ele chegou e falou: então vamos ver se você passa no teste de quem realmente leu a Bíblia, né? Aí a pessoa ficou assim, meio constrangida, né? Alguém te para na rua e quer fazer um teste com você. Aí ele chegou, abre a Bíblia. Aí ele abriu a Bíblia, né? Em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 21. Ele abriu e falou: então vou ler aqui. Aí ele leu. Êxodo 14, 21. Ele leu assim, ó. Então, mas ele não falou Moisés. Ele falou assim: então, um determinado personagem estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Aí perguntou para ele: que personagem é este? Ele falou: que abriu o mar. É Moisés. Aí o evangelista, né, falou assim: olha, parabéns, você acertou. Parabéns. Então eu vou te perguntar outro. Aí ele abriu um texto lá em Daniel. Abriu um texto de Daniel, foi leu o texto, né? Que dizia e que ele foi atirado aos leões. Aí perguntou para ele, falou assim: olha, que personagem é este? Aí os dois responderam: isso aí é Daniel, na cova dos leões. Aí ele falou: puxa, olha, vocês estão de parabéns, vocês estão conhecendo mesmo a Bíblia, né? Aí chegou, falou assim: olha, então vamos abrir agora no livro de Isaías 53. Aí eles abriram, né? Isaías 53, capítulo 53, versículo 3. Né?
pastor Hélio está aqui abrindo para a gente. E ele leu, né? Ele lá na praça, né? Conversando com as duas pessoas, ele leu, né? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Perguntou para eles: que personagem é este? Vocês sabem? E eles responderam: eu sei. Então, que personagem é esse? Este é Jesus Cristo. Os dois responderam. Aí eles falaram: olha, vocês acertaram. Eu devo parabenizar vocês. Realmente esse é Jesus Cristo. Agora você sabe quando isso foi escrito? Isso foi escrito há 800 anos antes de Jesus Cristo surgir. Né? Aí os dois jovens que ali estavam, eles levaram aquele susto. É 800 anos antes. Então, olha só, a Bíblia é um livro divino, é um livro sagrado. Há 800 anos antes já havia relatado o que ia acontecer. Então, a Bíblia ela é digna de todo crédito, né? Ou seja, as profecias ali contidas, elas são cumpridas, né? E ali o jovem aproveitou e começou a falar, sabe, sobre a salvação, começou a falar do pecado, e um deles estava assim ficando meio nervoso. Aí ele falou assim: olha, você está balançando a perna assim porque você está nervoso, porque você não está gostando do que eu estou dizendo. Mas isso aconteceu comigo também, né? Mas Jesus Cristo ama a sua vida. E, sabe, começou a evangelizar aquelas duas pessoas. Então, e as duas pessoas, pelo semblante, você notava, né, a diferença, né, que já estava ali acontecendo. Então, a Bíblia, as profecias ali contidas, essas profecias elas foram confirmadas, né? Então, nós começamos a observar que existe mesmo algum poder, né, divino, sobrenatural, né, que está ali, que foi usado para esse poder, foi usado para que homens, através desse poder, tivessem condições de nos trazer hoje, né, esses textos que nós conhecemos como Novo e Velho Testamento, né? Então, um outro fato também da Bíblia que me chamou muita atenção, que aumentou muito a minha fé, né, é a questão da personalidade de Jesus Cristo. Que a Bíblia é um livro que fala tem a genealogia de Jesus Cristo, que começa em Adão e termina nele. Chega em Jesus Cristo, se cumpriu o propósito dela, da Bíblia, que é o quê? Revelar o Salvador do mundo, né? Jesus Cristo. Então, a personalidade de Cristo, de Jesus, ela também, né, nos leva a crer na Bíblia, porque não existe. A Bíblia é um tipo de livro que, se alguém quisesse escrever um livro, jamais escreveria um livro como a Bíblia. Jamais. Né? Então, veja bem, né? Com relação à personalidade de Jesus Cristo, tem um evangelista também americano, Ray Comfort, né? Quem que nunca ouviu falar dele? Ele também tem esse método de evangelismo, ele evangeliza nas praças, mas ele, como sendo um jornalista, é através de entrevistas, né? Ele entrevista as pessoas e, através daquela entrevista, ele consegue entrar com a palavra de Deus. Ele foi instrumento de conversões de muitas pessoas. Até eu recomendo. No YouTube você vai ver muito evangelismo do Ray Comfort, né?
muito usado. Então, ele ficou muito conhecido lá nos Estados Unidos, e existe um programa de ateu lá nos Estados Unidos, que é The Atheist Experience, um negócio assim, The Atheist Experience, né? É o nome do programa. Então, ele foi convidado, né, a participar desse programa, e o que eu achei assim muito interessante, que ele aceitou o convite, né? E esse programa, o propósito desse programa é de colocar a Bíblia em descrédito, sabe? Vinha com aquela ciência, né? Que nós já conhecemos bem, e querer colocar em descrédito, né? A Bíblia. Ele foi convidado e ele aceitou o convite, né? Muitos dos ouvintes do programa sugeriu, falou assim, não, chama o Ray Comfort. Ele chamou o Ray Comfort, e o Ray Comfort foi. Aí, nesse programa, é um programa ao vivo, e falou para ele, olha, me surpreendeu você ter aceitado, né, vir aqui no programa, um programa de ateu, né? Aí ele falou, não, eu vim. Aí um dos apresentadores, ele se dizia ex-protestante, né? Ele era protestante, presbiteriano, né? E aí ele falou, não, hoje eu sou ateu. Não acredito. Aí eles conversando, o Ray Comfort perguntou para ele, olha, você conheceu o Senhor? Perguntou para ele. Aí ele desconversava, ele mudava de assunto. Aí outra vez o Ray Comfort, você conheceu o Senhor? Você chegou a conhecer o Senhor? Quer dizer, é uma pergunta que deixou o ateu sem resposta. Se ele falasse, né, assim, eu conheci o Senhor. Quer dizer, eu conheci, mas agora não conheço mais, sou ateu. Ou se ele falasse assim, não conheci o Senhor. Então quer dizer que ele nunca conheceu, né? Ele nunca conheceu. Como que ele pode dizer que já foi, né? Se ele não conheceu. Então, aí tudo bem. Aí perguntaram para ele, né, sobre Jesus Cristo, e ele falou assim, olha, e é um argumento também que eu acho muito forte, né, com relação ao poder, né, da palavra de Deus. Chegou e falou assim, olha, Jesus Cristo foi a maior personalidade da história. Né? Aí eles falaram, mas teve muitas personalidades também, né? Teve aí Gandhi, tem o Siddhartha Gautama, que é o Buda. Teve... Ele falou, mas só que nenhuma dessas personalidades teve a coragem de dizer que é o caminho, a verdade e a vida. Nenhum, só Jesus Cristo. Ninguém teve a coragem de falar isso e ninguém tem a coragem até hoje. Nenhuma personalidade tem a audácia, a coragem de dizer esta frase, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém. Aí um dos dois ateus despertou, isso tudo ao vivo, apresentando numa rede lá de televisão e também transmitido pela internet, né? Aí eles falam assim, não, isso aí, eu mesmo falo, eu mesmo posso dizer isso. Aí o Ray Comfort, não, você não tem coragem de falar isso. Não, eu tenho, eu falo. Não falo. Então fala então. Falou para ele, né? Aí um dos entrevistadores, né? Eu vou falar então. Então fala. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Falei. Né? Aí o Ray Comfort, tudo bem, você falou. Então, quando você morrer e ressuscitar, aí eu vou acreditar nisso daí, você falou. Né? Então, irmãos, Jesus Cristo é o marco zero da história. Né? Por mais que tenha outros países que tenham outra contagem de tempo, mas o que predomina é o que nós já sabemos, né? Estamos em 2022, 22 de fevereiro de 2022. Jesus Cristo é o marco zero. Né? Isso daí dá para fazer qualquer um pensar, não é verdade? Então, irmãos, e outra coisa também,
Jesus Cristo não tem como, né, você ter Jesus Cristo como uma grande personalidade da história sem entendê-lo como sendo Deus. Porque Jesus, ele não deu margem para ninguém pensar que ele não foi Deus. Jesus, ele não deixou esta opção para ninguém, né? Dele ser colocado como uma grande personalidade da história sem ser Deus. Ele não deu outra opção. Ou ele, ou Jesus era um louco, lunático, uma pessoa que se dizia ser Deus, né? Uma pessoa que se dizia ser o Messias que veio salvar o mundo, veio salvar a terra. Somente um louco, um lunático, um perturbado viria com essa história. Ou ele realmente né? Ele realmente é o que diz ser, o que dizia ser, né? O Filho de Deus foi enviado para salvar o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, né? E que esteve no nosso meio, né? Sempre foi, sempre é, sempre será. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que voltará, né? Então, Jesus Cristo, ele não deu outra opção. Quem falou isso daí foi um filósofo cristão, é o C.L., né? C.L. Lewis. Ele foi quem, né? Tem um texto dele falando sobre isso, que é uma coisa maravilhosa, né? E que realmente, sabe, Jesus Cristo, ele não deu assim uma terceira via de pensamento, né? Dele ser apenas uma personalidade, pode ser uma personalidade pode ser contada entre várias outras personalidades. Então Jesus, ele não deu essa opção para ninguém, para nenhum estudioso, nenhum filósofo, nenhum teólogo, né? De dar outra honraria a Jesus Cristo a não ser de ser o Messias enviado, o Deus, o verdadeiro Deus, né? Então, irmãos, esta situação, né, de Jesus Cristo, esta personalidade, né, de Jesus Cristo também é aquilo e é o Jesus que é revelado na Bíblia, né? Eu creio no Jesus bíblico. O próprio apóstolo Paulo já dizia isto, né? Se lhe anunciar outro Jesus sem ser esse que nós anunciamos, né? Com razão sofrereis. Ele falou assim. Então, Jesus Cristo é o Jesus bíblico, né? É o Jesus bíblico. Tá? Por quê? Porque o Jesus bíblico é o Jesus histórico. Tá? Então, por que eu creio na Bíblia? Eu creio na Bíblia porque a Bíblia é um livro, contém músicas na Bíblia, contém poemas na Bíblia, contém parábolas na Bíblia e contém documentos relatados, né? Que nós temos a Bíblia como que um documento histórico. A nossa fé, ela não é firmada em lenda, né? A nossa fé, o budismo não. O budismo, eles não sabem até onde é lenda, até onde é verdadeiro a história de Siddhartha Gautama, a história dos Budas. Mas para eles isso não interessa, entendeu? Agora não. A nossa fé é uma fé que ela é firmada em um documento histórico, tá certo? Por que documento histórico? Né? A ressurreição de Jesus Cristo, tá certo? É o acontecimento mais bem atestado na história. Não existe outro que supera, né, os relatos contidos no Novo Testamento. Tá? Que isso foi muito bem documentado. Isso daí é dito de historiadores, né, que estudam seriamente a Bíblia, o valor histórico da Bíblia, que dizem isso daí. Tá? Então, a nossa fé, ela não é firmada em algo que nós não conhecemos. A nossa fé, ela é firmada em algo que nós conhecemos, né?
que é Jesus Cristo histórico, Jesus Cristo que esteve no nosso meio, né? E que foi relatado na Bíblia, que é estudado em universidades do mundo inteiro. Então, a nossa fé não é um fedeísmo, ou seja, uma fé cega. É uma fé firmada em acontecimento histórico. Tá? Isso também é muito importante de ser colocado. Né? Então, irmãos, tem uma situação também com relação a, conforme no começo eu estava falando a respeito que eu levava muito a sério a ciência, né? Que a ciência ela muda muito. A ciência, o livro de química lá, quando eu estudei, vai servir como o quê? Para fazer uma fogueira, né? Colocar fogo, porque já mudou muita coisa, né? Então, com relação à ciência, tem um acontecimento, isso aí foi em 1820, por aí, né? Um senhorzinho, um jovem, né? Estudava muito. Imagina a ciência naquela época. Mas eles valorizavam muito a ciência, né? Principalmente quando surgiu aí a teoria da evolução, né? Então aquilo ali trouxe um aval de credibilidade, trouxe um aval científico ao ateísmo, né? Então isso daí gerou muitos ateus que começaram a acreditar naquilo que hoje nós já fizemos vários estudos aqui na igreja, né? Falando sobre o darwinismo, né? Você pode estar ali entrando lá no site, nós temos, com certeza nós temos esses vídeos aí. São vários vídeos, né? Falando sobre design inteligente, muita coisa ali. Então, com relação a... Então, o que aconteceu? Um jovem, ele estava com um livro ali de científico, na época, lendo aquele livro, sabe? E tinha um senhorzinho de 70 anos, estava ali sentado observando aquele, sabe, aquele jovem, né? Naquela atenção, aquele livro científico, ele olhou aquilo ali, e ele estava com um livrinho de capa preta na mão, né? A Bíblia, senhorzinho, 70 anos. Aí, esse senhorzinho, eu estou virando aqui para dar uma olhada ali no relógio, tá, irmão? Então, aí o senhorzinho, ele pega a Bíblia, né? Ele até colocou a Bíblia assim para o jovem, aquele jovem cientista, e eles estavam saindo, né, de uma estação de trem ali que tinha uma universidade, né? Aí o senhorzinho já pensou, ele deve ser universitário, né? E o senhorzinho colocou a Bíblia, né? Pegou ali, né? A Bíblia ali, colocou ali, bem ali perto do coração, né? Ali. Aí o jovem ficou meio assim, né? O jovem parece que notou, parece que esse senhorzinho está querendo me mostrar a Bíblia, né? Afrontando aqui com o meu livro científico. Ele chegou pro senhorzinho e falou, olha, você acredita mesmo em tudo que está escrito aí? Aí o senhorzinho falou assim, isso daqui é a palavra de Deus. Aí ele falou, não, isso aí são contos, né, de fada que tem aí. Olha, você precisa ter um conhecimento, conhecer cientista, tá vendo esse livro? Você deve ler. Procura ler esse livro, procura se informar melhor, né? Porque hoje nós já temos muita descoberta científica que já refutou esse livro. Tá? Aí ele chegou e falou assim, o senhorzinho, falou assim, mas tudo bem, mas o que os cientistas falam desse livro aqui? Né? Aí o jovem pensou assim, falou, puxa vida, eu vou ter que falar um monte de coisa e eu já estou quase na hora de eu sair do trem. Né? Aí chegou e falou pro senhorzinho, falou, faz o seguinte, me dá o seu endereço aí, que eu vou mandar o material para você ler. Então, aí, mas só que o senhorzinho tinha um cartãozinho. O senhorzinho pegou, abriu o casaco dele, pegou aquele cartãozinho e deu pro jovem. Aí o jovem pegou o cartãozinho e leu assim, aí o jovem fez aquele semblante assim, sabe, triste. Luiz Pasteur, que estava escrito lá.
Isso aconteceu, isso aí está registrado na biografia dele, esta passagem. A jovenzinho saiu sem abatido. O trem abriu a porta e ele saiu assim, sem gracinha, né? Então, ali estava o cartãozinho, com toda a prerrogativa ali desse grande cientista, um dos maiores do mundo, né? E nesse livro ele fala o seguinte, né? Ele fala que é pouca ciência. Ah, não, isso aí estava escrito no cartãozinho. Do outro lado do cartãozinho, ele deixou escrito, né? Pouca ciência leva ao ateísto, muita ciência leva ao conhecimento de Deus, né? Então, eu achei muito interessante. Então, queridos irmãos, o que eu queria passar para vocês, né, com relação porque eu creio na Bíblia, porque nós devemos crer na Bíblia, né, estas passagens. Agora, o maior argumento que nós podemos ter com relação a acreditar na Bíblia ou não, é que a Bíblia, ela é um livro prático. Conforme já dizia, né, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falou assim, eu não estou aqui, não venho com palavras persuasivas de sabedoria, de conhecimento humano, mas com manifestação de poder, né? Então, aquela palavra, a palavra de Deus, o que ela faz? Ela muda o interior. Por isso que nós chamamos essa palavra de palavra viva, né? Conforme fala lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, né? Que ela vai até a divisão da alma e do espírito, né? Juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Então, o argumento mais forte que nós podemos ter da veridicidade da Bíblia, que nós podemos acreditar, confiar na Bíblia, é o que ela faz com a nossa vida, né? O que ela faz em termos de mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, nossos falsos conceitos, né? E faz com que nós possamos ter um relacionamento, tá, com Deus Pai, né? Então, esse é o maior argumento. Por isso que aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever, né, que ela conhece a Bíblia mais pelas pregações, tá? Ela consegue, pode vir um maior cientista e tentar convencer ela do contrário, que não consegue. Não consegue. Esta pessoa, né, humilde, que Jesus falou que oculta dos sábios entendidos e revela aos pequeninos, né? Essas pessoas, elas vão ficar com pena daquela pessoa que está tentando persuadi-lo, né? Ela vai falar, Senhor, tenha misericórdia, quanta ignorância, olha, quanta ignorância, não conhece nada, né? Bom, irmãos, então, eu, nesse momento agora, eu acho que seria bem oportuno, né, a gente fazer uma oração, né, para que o poder de Deus, a palavra, ela possa, né, essa semente que cai aí em cada pregação, em cada culto, que cai no nosso coração, essa semente ela possa aí germinar, enraizar bem na rocha e produzir os teus frutos, né? Então, você que está nos ouvindo, né, se você tem alguma dúvida com relação à Bíblia, né, você tem aquele pensamento com relação à veridicidade, né, do que ali está escrito, o que eu recomendo é ler. Começa ali em João, lê João inteiro, lê todas as cartas, depois você volta lá em Mateus, né? Leia, né, principalmente o Novo Testamento, porque foi quando eu li o Novo Testamento, né, o meu coração voltado a conhecer a verdade, foi quando as coisas mudaram na minha vida. Então,
Vamos fazer essa oração, né? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de trazer aqui um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez, que o Senhor tem feito em nossas vidas. E que eu peço que a tua bênção esteja sobre todos os que estão ouvindo aqui esta pregação, e que o teu poder se manifeste, Pai, e a tua semente, que a semente da tua palavra possa estar nos corações, e que nada, águia nenhuma do céu, nada tenha poder de retirar do coração, para que, assim como o Senhor operou na minha vida, teve misericórdia de mim, da mesma sorte, eu creio, por mais incrédulo que seja a pessoa, o Senhor vai estar fazendo algo grandioso para quem está ouvindo e assistindo este vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu faço essa oração. Ao Senhor Jesus toda a glória. Amém.